Elivaldo Barbosa, a grande polêmica no Brasil é o uso dos aviões da Força Aérea Brasileira para viagens, até da agenda oficial, né? De vez em quando esse tema volta à tona. Autoridades utilizando os aviões da Força Aérea. O que é abuso, o que não é, que consequências isso traz? Isso está movimentando bastante o núcleo ali, bem próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Olha, vamos a Brasília, mas vamos de voo de carreira mesmo, né? Vamos comercial. Vamos em voo comercial. Aí está ele. Délio Rocha vai trazer as informações para nós. Délio, esse assunto já deu exoneração, volta para o serviço e reexoneração. Estou até criando aqui a palavra. Délio, como é que foi essa história? Olha, Joelson, é até bom mesmo. Boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos. É até bom a gente explicar para quem está nos acompanhando agora. Ao longo dessa semana, a gente mostrou aqui mesmo no Jornal do Piauí o caso de Vicente Santini, que era o secretário executivo da Casa Civil e que estava aí na condição de interino por conta das férias do titular Onyx Lorenzoni. E foi na condição de ministro interino da pasta que ele resolveu viajar. Primeiro foi para Davos, na Suíça, onde participou lá do Fórum Econômico Mundial. Depois ele seguiu isso num avião da Força Aérea Brasileira, ele e 2 assessores da Casa Civil. E da Suíça, então, ele seguiu para a Índia, onde se juntou à comitiva presidencial. Essa viagem dele no avião da FAB chamou muita atenção, inclusive de pessoas de dentro do governo que ficaram irritadas, porque ele era um ministro interino, enquanto outros mais antigos, como Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura e Bento Albuquerque, de Minas Energia, viajaram em aviões comerciais, em voos comerciais. O presidente Jair Bolsonaro depois se manifestou sobre isso, disse que era uma atitude imoral e inaceitável. Isso levou à saída de Vicente Santini da Secretaria Executiva. Depois, Joelson, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro manteve a saída dele da Secretaria Executiva, mas arranjou um outro cargo para Santini na própria Casa Civil com um salário quase igual, a diferença de R$ 382. Aí se teve uma repercussão muito negativa nas redes sociais e o presidente Jair Bolsonaro resolveu hoje desconsiderar então essa readmissão de Vicente Santini. Agora esse caso, viu, Joel, só acabou aí jogando luz para essa questão dos voos, nos jatinhos da Força Aérea Brasileira. No ano passado, muitos ministros, aliás, no ano passado foram 1.060 voos realizados pelos ministros do governo de Jair Bolsonaro. Eu tenho até uma lista aqui, Joelson, com os ministros que mais viajaram no ano passado. Vamos conferir. Quem mais usou jatinhos da FAB em 2019 foi Osmar Terra, ministro da Cidadania, com 113 voos. Depois Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, com 104 voos. Ricardo Salles, do Meio Ambiente, fez 93 voos em aviões da FAB. Já Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, realizou 91. E Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, usou jatinhos da FAB em 85 ocasiões no ano passado. Autoridades de outros poderes também usaram e muito os aviões da FAB. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o recordista com 250 voos no ano passado. Já Dias Toffoli, presidente do STF, fez 96 voos e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou jatinhos da FAB em 56 ocasiões. Joelson, olha, só para a gente ter uma noção de como é caro viajar, utilizar um avião da FAB, é bem mais caro do que um voo comercial. No caso de Vicente Santini, teve especialistas aí que calcularam quanto ficaria uma viagem longa como essa, por 2 continentes, e pelos cálculos, essa viagem sairia por mais de R$700 mil, quer dizer, é muito dinheiro público indo pelo ralo. Agora, essas viagens, elas são regulamentadas por um decreto presidencial de 2002, do governo de Fernando Henrique Cardoso, e por esse decreto
podem solicitar aviões da Força Aérea Brasileira o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do STF, além dos ministros de Estado e também os comandantes militares. Só, Joelson, que muitos banalizam, né, o uso desses aviões da FAB, e em geral eles são utilizados aí quando são viagens a trabalho, né, quer dizer, a serviço, ou então por uma questão de segurança. Essa questão de segurança, inclusive, é muito usado, esse argumento, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é a autoridade que mais utiliza aviões da FAB no país. Joelson. Chefe de poder, né? Chefe de poder tem essa prerrogativa, tem esse direito, e eles usam esse direito. Agora, Adélio, então fica claro para todo mundo aqui que está nos assistindo que o ministro fez, ou então o ministro já exonerado, então, segundo o nome lá na Casa Civil, o que ele fez não é ilegal. Só desobedece uma diretriz do presidente da República, né? Mais ou menos isso. Isso mesmo, Joel. Até o próprio presidente da República, como outros nomes do governo, chegaram a dizer, inclusive chegaram a soltar uma nota, a Casa Civil soltou uma nota nesse sentido, dizendo que a viagem dele, a solicitação do avião da FAB não foi ilegal. O presidente também falou sobre isso, mas que mesmo sendo ilegal, era imoral. Agora, o que chamou a atenção no caso de Vicente Santini, que ele era um assessor, quer dizer, um secretário executivo, na hierarquia ele era o segundo na Casa Civil, e resolveu solicitar um avião para viajar para a Europa e depois para a Ásia, enquanto outros ministros, de fato titulares, né, com muito mais poder no governo, como Paulo Guedes, Tereza Cristina e Bento Albuquerque, esses viajaram em voos comerciais, daí a irritação maior, então, no governo. Joelson. E aí vem um ministro e fala para o presidente, nós aqui, avião de carreira, eu sou o super-ministro da Economia, e um rapaz andando de avião da FAB, né? Tem sempre esse negócio, né, Evaldo Barbosa? Santini pisou na bola feio, né? Pisou na bola, aí Santini. Complicou, né, a situação dele, por mais próximo que ele seja do presidente Bolsonaro. Tanto é que o presidente depois voltou atrás no apelo, que, segundo a imprensa nacional, um apelo dos filhos, Flávio, Carlos Bolsonaro, fez aquele apelo. Pai, o Santini é uma pessoa aqui, dá nossa confiança e tal. Mas ele exagerou, desobedeceu aí uma orientação de governo, cria uma imagem ruim para o que o presidente quer passar para a sociedade, então ficou complicada a situação dele. Tá, então, insustentável. Ficou insustentável, acabou saindo 2 vezes, foi exonerado 2 vezes em 2 dias. Impressionante. É verdade. Talvez um dos recordes aí da República Brasileira. Délio, um abraço para você, Délio, obrigado pela participação direto de Brasília. Délio Rocha, trazendo as informações direto da capital federal. Vamos lembrar o episódio de Mombaça, hein, Evaldo? Um dos mais icônicos da República Brasileira, com Paz de Andrade. Exatamente. É uma situação assim muito parecida com essa aqui. Você exagera no que faz, desobedece regras estabelecidas e aí obriga o gestor a tomar providências até que fere até a relação que existe entre os dois. Tá certo. Evaldo Barbosa.